Olá, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas que vocês estarão vendo a gente. Nós estamos aqui, eu, Regina Álvares e a Patrícia Mesquita. Eu sempre falo Pati Mesquita, e eu lembro que a Patrícia, para mais um café literário com a Iluminari, como sempre, lendo não, eu sempre falo lendo, é estudando Sete Hábitos das Pessoas, altamente eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal. Todos nós já sabemos que o autor deste livro, né, poderoso, é o Stephen Covey. E nós estamos na segunda parte do livro, lembrando que a primeira ele foi dando subsídios, conceitos técnicos, para ao fazer a segunda parte nós conseguíssemos fazer as correlações. E nós estamos falando do hábito 2. Comece com o objetivo em mente. E nós estamos na página 130. Então vamos começar? Vamos lá. Na página, lá no início dela, escrito o subtema Missão Pessoal. A forma mais eficaz que conheço para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão pessoal, filosofia ou credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, o caráter, e fazer contribuições e conquistas, e nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundidos. É interessante aqui já, Paty, que já faz uma quebra de paradigma, porque a gente sempre escuta que a gente tem que ser para ter. Aqui ele já está falando dos dois juntos. É verdade. O ser e o fazer. Porque o fazer, muitas vezes, ter alguma coisa, exige você fazer algo. Então, Sim, eu já gostei dessa quebra aqui, da importância de tanto ser e o ter e o fazer estarem fundidos. Aí ele coloca assim: uma vez que cada indivíduo é único, uma missão pessoal irá refletir sua unicidade, tanto na forma quanto no conteúdo. Um amigo meu, o Rolf Kerr, expressou seu credo pessoal desta forma. Então, agora, ele começa a trazer para nós algumas questões que o amigo dele colocou como que ele desejaria ser e ter, ou ser e fazer daqui a um tempo. E ele numerou aqui embaixo. Então, o Rolf colocou: seja bem-sucedido, busque e seja digno da ajuda divina. Jamais comprometa sua honestidade. Lembre-se das pessoas envolvidas. Ouça os dois lados antes de julgar. Procure se aconselhar com os outros. Defenda os ausentes. Seja sincero e firme. Desenvolva uma nova habilidade por ano. Planeje hoje o trabalho de amanhã. Ocupe-se enquanto espera. Mantenha uma atitude positiva. Tenha senso de humor. Seja organizado pessoal e profissionalmente. Não tenha medo dos erros. Tema apenas a falta de respostas construtivas e capaz de superar estes erros. Facilite o sucesso dos subordinados. Ouça o dobro que fala. Concentre todas as habilidades e todos os esforços no trabalho que tem à sua frente, sem se preocupar com o próximo emprego ou com a promoção. Aqui a gente já observa que esses itens, né, do credo pessoal, eles já são um direcionador. Ele vai, a partir do que ele está desejoso aqui, inclusive pode ser por uma ordem de prioridade, até pode ser uma lista aleatória que a gente fez, mas é interessante que aqui a gente já observa valores que vão impulsioná-lo a fazer escolhas, decisões, e sempre fazendo um alinhamento do fazer a partir daquilo que ele quer ser. Então, olha, primeiro, seja bem-sucedido no lar. Então, é o que ele quer ser. O que ele vai fazer para ser bem-sucedido no lar dele? E me chamou muito uma atenção dois aqui, Paty.
Desenvolva uma nova habilidade por ano. Inclusive, quando eu li, eu sinalizei esta aqui, este credo, que eu achei interessante para mim até, porque é importante a gente estar atento a se atualizar constantemente, é importante nós pensarmos o que eu posso aprender e já começar um ano com um objetivo definido, como ele fala aqui, ó. Comece com o objetivo em mente, escolha e comece com o objetivo em mente. Fica mais fácil de ter resultados expressivos e assertivos. Você não começa o ano com aquela famosa lista, né, que a gente faz de mudança de ano, 2024, 2025. Essa missão pessoal não tem nada a ver com aquilo que a gente faz no início do ano, mas tem a ver como Uhum. missão pessoal de vida, para a vida, independente de 2025, 26, 27. E outro que me chamou a atenção muito, não tenha medo dos erros. Tema apenas a falta de respostas criativas, construtivas e capazes de superar estes erros. Isso faz com que a gente não se limite, porque você pensa, se houver erro, que resposta posso ter para este erro? Se houver erro, e com ele? O que eu posso fazer para superar os meus erros? Então, de cada item da lista que a gente coloca, o que aquilo pode fazer para nos tornar ou nos aproximar de quem nós desejamos? Aí ele pegou uma outra situação, além do amigo dele, de uma mulher que, procurando equilibrar seus valores relativos à família e ao trabalho, expressou seu senso de missão pessoal de modo bem diferente. Aqui eu já percebi uma diferença. Aqui ela já direcionou a lista. Ela direcionou para valores relativos à família e trabalho. O primeiro foram vários itens de várias áreas. Essa daqui ela já focou. E ela coloca: procurar equilibrar carreira e família da melhor, pois ambas são importantes para mim. Isso já traz paz e empate. Uhum. Porque você não vai ficar assim, ó, tô deixando a minha família pelo meu trabalho, Sim. ou não estou trabalhando por causa da minha família. Então, para essa pessoa, equilibrar essas duas áreas são importantes. Então, vou dar atenção às duas. Aí ela coloca: meu lar será um local onde eu e minha família, amigos e convidados sentiremos alegria, conforto, paz e felicidade. Por isso, procurarei um ambiente limpo e ordeiro e, ao mesmo tempo, gostoso de se viver e confortável. Usarei minha sabedoria para escolher o que vamos comer, ler, ver e fazer em casa. Gente, pretendo ensinar meus a amar, a aprender e a rir, e a lutar para aprimorar seus talentos específicos. Eu valorizo os direitos, liberdades e responsabilidades de nossa sociedade democrática. Serei uma cidadã informada e engajada no processo político para garantir que minha opinião seja ouvida e meu voto levado em conta. Serei uma pessoa empreendedora que exerce a iniciativa para conseguir atingir suas metas. Tomarei a dianteira em situações e oportunidades, recusando uma postura passiva. Tentarei sempre me ver livre de hábitos e vícios destrutivos. Desenvolverei hábitos que me libertem dos velhos padrões e limites, expandir minha capacidade. O dinheiro será meu servo, não meu senhor. Procurarei a independência financeira progressivamente. Minhas vontades se submeterão a minhas necessidades e posses. A não ser para adquirir casa ou carro, ficarei afastada das compras a crédito. Gastarei menos do que ganho e regularmente economizarei ou investirei parte da minha renda. Além disso, usarei o dinheiro e os talentos que possuo para a vida mais agradável para os outros,
por meio do trabalho voluntário e da caridade. Eu vi, além dela ter focado em dois objetivos principais, que é o que ela tinha em mente, como um hábito, eu percebi que ela especificou cada item, Cada área da ao vida, né? contrário do amigo dele que colocou os itens. E, por exemplo, então ela colocou lá, procurarei equilibrar carreira, aí ela explica como ela vai fazer, que ações ela terá. Ela especifica mais, destrincha mais. Por isso que o Stefano fala que a mulher fez de maneira diferente. Sim, Creio até que a gente pode ter dois modelos, porque são visões diferentes da missão. Mas no sim, meu ponto de vista, no meu caso, por exemplo, o específico me ajuda a direcionar mais a ação e me ajuda a me aproximar mais do resultado, porque eu sim. já sei o que eu preciso fazer para atingir aquele item. É, pode ser uma possibilidade. Você quer falar alguma coisa, Paty? Não, eu acho que até mais para frente, se não me falha a memória, ele dá mais alguns exemplos, se não me falha a memória. Mas a gente pode escolher a forma, né? Não é engessado. Daqui a pouco ele vai passar também algumas dicas para a Isso. gente conseguir escrever. Mas você vê, no primeiro, apesar dele começar sempre com verbos, ele fica muito no subjetivo. Lembre-se das pessoas envolvidas. Que pessoas? Envolvida no quê? Busque e seja digno da ajuda divina. Como? Talvez para o homem, ou para as mulheres mais práticas, mais sucintas, né? Isso daqui funcione. Para algumas pessoas, eu gostei mais da forma que ela escreveu, inclusive poderia até copiar e dizer que é meu agora, essa missão pessoal, porque ela escreveu assim, ela foi direto aos pontos principais, né? Então, gostei bastante da forma que ela escreveu. Muito bem. Então, podemos dizer que uma missão pessoal é a constituição do indivíduo. Assim como a Constituição dos Estados Unidos, ela é fundamentalmente imutável. Em 200 e tantos anos, ela recebeu apenas 20, 10 das quais faziam parte da Declaração de Direitos Original. A Constituição dos Estados Unidos é o modelo a partir do qual todas as leis do país são avaliadas. É o documento que o presidente concorda em defender e apoiar quando faz o juramento presidencial. É o critério para determinar a cidadania das pessoas. É a base e o centro que permitem às pessoas enfrentar traumas gigantescos, como a Guerra Civil, o Vietnã e o Watergate. É o padrão escrito, o critério-chave pelo qual todo o resto é avaliado e considerado. A Constituição tem permanecido e cumpre sua função ainda hoje porque se baseia em princípios corretos, em verdades por si só, evidentes, contidas na independência. Esses princípios conferem à Constituição uma força eterna, mesmo em épocas de ambiguidade ou convulsão social. Nossa peculiar segurança está na posse de uma Constituição escrita, disse Thomas Jefferson. Uma missão pessoal, baseada em princípios corretos, torna-se o mesmo tipo de modelo para o indivíduo. Passa a ser a sua Constituição pessoal, uma base para a tomada de decisões importantes, cruciais em sua vida, e uma base para a tomada de decisões cotidianas, em meio ao turbilhão de circunstâncias e emoções que afetam sua vida. Ela confere ao indivíduo a mesma força eterna nos momentos de mudança. As pessoas não podem conviver com a mudança se não houver um centro imutável dentro delas. A chave para a faculdade de mudar é a sensação imutável do que somos, do que fazemos. Com uma missão, podemos realizar muitas mudanças. Não temos necessidades de pré-julgamentos ou preconceitos. Não precisamos esclarecer mais nada na vida, nem estereotipar e classificar tudo e todos para nos encaixarmos na realidade. Nosso ambiente pessoal também está se modificando em ritmo crescente. Essas mudanças rápidas desconcertam muitas pessoas que sentem não poder lidar com elas, nem com a vida em geral. Essas pessoas se tornam reativas e acabam desistindo.
torcendo para que as coisas que aconteçam a ela sejam boas. Mas a vida não precisa ser assim. Nos campos de extermínio nazista, onde o Viktor Frankl aprendeu o princípio da proatividade, ele também aprendeu a importância do propósito, do significado da vida. A essência da logoterapia que ele desenvolveu e mais tarde é que muitas chamadas doenças mentais e emocionais são, na realidade, sintomas de uma sensação subjacente de vazio ou falta de significado. A logoterapia elimina esse vazio, ajudando o indivíduo a detectar seu significado único, sua missão no mundo. Quando a pessoa adquire este senso de missão, conquista a essência da sua própria proatividade, passa a comandar a visão e os valores que dirigem sua vida, para ter o ponto de partida básico, a partir do qual estabelece as metas de curto e longo prazo. Tem a força de uma constituição baseada em princípios corretos, para servir eficazmente de padrão de comparação com as decisões referentes ao uso mais eficaz do tempo, dos talentos e da energia. Então, aqui, que quando você tem uma na sua missão pessoal e que vem com um caráter como uma constituição, que é um norte, né, o que direciona, quanto menos muda no sentido de criar situações inesperadas nesta missão, mas você foca naquilo que você deseja, mais a possibilidade de você realizá-la. Você pode complementá-la, você pode melhorá-la, aperfeiçoá-la, mas se ela sofre mudanças consecutivas e constantes, cria aquela chamada insegurança, falta de confiança, porque você não tem um elemento para balizar. Então, deixa eu ver, eu queria isso para minha vida. Então, as ações que eu estou fazendo, elas estão me aproximando a isso que eu queria para minha vida, até para que eu tenha um termômetro diante que coloque em xeque o que você tem. Então fica muito mais fácil você ter mais uma certeza maior, você dizer sim com maior convicção, assim como não. Quando você não tem a missão pessoal, dentro da perspectiva que o Stefan está colocando, torna-se mais fácil ser levada. Uhum, Você não consegue administrar melhor os conflitos. Por quê? Porque você nem consegue enxergar que você está em meio a conflitos. Então, ajuda a ter uma vida com, vamos dizer, a competência, a segurança, que diz respeito a gente saber trabalhar diante dos erros, que diz respeito a gente não ter medo de fazer as coisas, vai se fortalecendo mais. Então, para mim, ficou muito forte, Paty. E eu até pensei que quando eu olho assim para os meus 58 anos, eu percebi que eu não criei uma missão nesses moldes que eu estou aqui, de maneira que seria uma coisa a nortear a sua vida. Quando eu criei foi para nortear o ano, mas não a vida. E o ano é pouco, é uhum, muito pouco para você se basear no resultado, para você ver se você chegou onde você queria ou não. Então, para verdade. mim, ficou muito forte isso, com relação a criar a sua própria missão. Vou fazer isso, não tinha feito, eu vou fazer. É, também pretendo fazer. É, e é interessante que a gente vai entendendo como que ele costura o livro, porque primeiro ele passou os princípios, né? Sem os princípios a gente não consegue criar a nossa missão pessoal. E ela realmente é imutável e facilita nessa hora da gente tomar decisão, não ficar paralisado. E também duas coisas, né, também importantes. Ele falou, da gente não ficar com medo da vida, porque se você tem esse norte, não importa que aconteça alguma coisa negativa na sua vida, uma perda, questão financeira, familiar, porque você vai ter um norte. Como que eu vou me comportar? Para onde eu vou, né, se isso acontecer na minha vida? Então, os princípios te direcionam, você não fica ali perdido a ver navios, e também a logoterapia, que é interessante aí para quem ainda não chegou a pesquisar, né, sobre a logoterapia.
é uma forma muito interessante e peculiar, porque ela vai um pouco na contramão das outras áreas da terapia, né, das outras correntes, onde vão buscar lá no passado, por que que aconteceu. E aí o Vitor ele propõe outra coisa, assim, aconteceu no passado, ok, mas e daqui para frente? Então a logoterapia ela vai buscar a felicidade no presente e no futuro, na visão de futuro. Então ele é um complemento, né, de repente às outras linhas e é bem interessante pesquisar também. Então, aqui a gente começa a entender por que que ele demora, né, 130 páginas, basicamente, para começar aí a mostrar para a gente, a dar os primeiros passos. Realmente, se a gente não mapeou lá os princípios lá atrás, essa missão aqui já vai ficar um pouco mais difícil de ser criada, né? E aí, continuando, aqui ele vai na página 133 mostrar para a gente mais alguns itens necessários para a nossa missão pessoal. Então, no centro. Para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo centro do círculo de influência, o centro no qual residem nossos paradigmas mais básicos, as lentes que usamos para observar o mundo. É aqui que lidamos com nossa visão e nossos valores. É aqui que usamos nossos dons de autoconsciência para examinar os mapas e, ao adotarmos os princípios corretos, garantir que eles descrevam acertadamente o território e também que nossos paradigmas estejam baseados em princípios e realidades. Aqui utilizamos o dom da consciência como bússola para nos ajudar a detectar nossos próprios talentos especiais e áreas onde podemos dar nossa contribuição. Aqui utilizamos o dom da imaginação para criar mentalmente o objetivo desejado, dando sentido e propósito às nossas tentativas iniciais, fornecendo a substância para uma constituição pessoal escrita. Também é aqui que nossos esforços concentrados conquistam os melhores resultados. À medida que trabalhamos no centro de nosso círculo de influência, nós o expandimos. Trata-se de um trabalho CP, né, capacidade de produção, do mais alto nível, capaz de provocar um impacto significativo no grau de eficácia de todos os setores das nossas vidas. Então, nesses 3 parágrafos aqui, ele já trouxe todo aquele conteúdo, né, da parte um que a gente vem falando até agora. Então, o que estiver no centro de nossa vida será a fonte de nossa segurança, orientação, sabedoria e poder. A segurança representa o senso de valor, a identidade, a estabilidade emocional, o amor próprio, a força pessoal básica ou a falta dela. A orientação, que é o segundo item, né, representa a fonte do rumo na vida. Incluída em seu mapa, o quadro interno de referências interpreta para você o que acontece no mundo. São padrões, princípios ou critérios implícitos que governam a tomada cotidiana de decisões e atitudes. Terceiro item é a sabedoria. Ela é a sua perspectiva de vida, o senso de equilíbrio e compreensão de como várias partes e princípios se aplicam e se relacionam uns com os outros. Ela envolve o julgamento, o discernimento, a compreensão, é uma gestalt ou integridade em todo, um todo integrado. O poder, que é o último item, é a faculdade ou capacidade para agir, a força e a potência para conquistar algo. É a energia vital para se fazerem escolhas e tomar decisões. Ele também inclui a capacidade para superar hábitos profundamente arraigados e cultivar outros mais nobres, mais eficazes. E aí ele traz um desenho aqui para a gente ver, depois a gente pode até publicar no nosso Instagram, né? Você consegue acessar por lá, para a gente falar um pouquinho mais. Então, temos o centro e temos 4 itens, né, que asseguram esse centro. Esses 4 fatores, segurança, orientação, sabedoria e poder, são interdependentes. A interdependência voltando aí. A segurança e uma orientação clara geram a verdadeira sabedoria. E a sabedoria é a faísca ou catalisador que liberta e dirige o poder. Quando esses 4 fatores estão presentes em conjunto, harmonizados e alimentados uns pelos outros, criam a força imensa de uma personalidade nobre, de um caráter equilibrado, de um indivíduo maravilhosamente íntegro. Esses fatores de apoio na vida também servem de suporte para qualquer outra esfera da vida. Nenhum deles é uma questão de tudo ou nada. O grau de desenvolvimento atingido em cada um pode ser registrado como uma espécie de progressão, bem similar à progressão em direção à maturidade, descrita anteriormente. Em uma das extremidades, os fatores carecem de força. Você depende basicamente das circunstâncias ou das outras pessoas,
de coisas sobre as quais não exerce controle direto. Na outra ponta, você exerce o controle. Possui sua própria força e os alicerces para relacionamentos ricos e interdependentes. Sua segurança encontra-se em algum ponto da progressão, entre a extrema insegurança, por um lado, na qual sua vida é um joguete das forças volúveis que agem sobre ela, e por outro, um senso profundo de alto valor interno e segurança pessoal. Sua orientação percorre uma escala que vai da dependência do espelho social ou de outras fontes flutuantes até chegar a uma noção clara de rumo. Sua sabedoria se situa em algum lugar entre um mapa totalmente impreciso, onde tudo está distorcido e nada parece se encaixar, e um mapa completo e preciso, no qual todas as partes e todos os princípios se relacionam apropriadamente entre si. Seu poder encontra-se a algum ponto entre a imobilização ou a condição de marionete nas mãos de alguém e a alta proatividade, o poder de agir conforme seus próprios valores, em vez de depender das pessoas e circunstâncias que o controlam. A posição destes fatores no contínuo, o grau resultante de integração, harmonia e equilíbrio e o seu impacto positivo em todos os aspectos da vida, são uma função de seu centro, dos paradigmas básicos de seu âmago. Então, aqui ele faz um resumão, né? Como eu tinha comentado, ele traz para a gente todos aqueles conhecimentos da parte um e demonstra que agora é o momento da gente realmente utilizar. Na hora que a gente vai escrever a nossa missão pessoal, a gente precisa entender o que está no nosso círculo de influência. Dentro desse círculo de influência, temos essas quatro forças, né? Ou esses quatro fatores que se combinam. Só que dentro de cada um desses fatores, a gente está num nível diferente. Então, é interessante porque a gente não precisa estar no nível máximo de todos eles, né? Não precisa alcançar o nível máximo de segurança, de orientação, de poder, para poder ter a sabedoria. O contínuo, como ele fala aqui no final, vai ser esse grau de integração, harmonia, o equilíbrio em todos os aspectos da vida que vai resultar aí no nosso centro. Mas a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso que a missão, aí como você leu anteriormente, ela é para a vida toda. Então a gente vai se desenvolvendo dentro dessa missão. Não é a missão que muda, né? Somos nós que vamos amadurecendo, que vamos progredindo dentro desses itens. E é interessante essa visão dele também de como uma coisa vai levando a outra. Essa segurança, inclusive segurança emocional, vai gerando uma orientação, então a gente já consegue direcionar para onde a gente quer ir, para ter esse poder pessoal até chegar na sabedoria, que seria o grau máximo, onde a gente realmente tem essa autonomia, de repente. Não sei qual que é o rumo que ele vai dar daqui para frente, né, nesse assunto, mas acredito que seja para caminhar para essa autonomia, para interdependência e autonomia ao mesmo tempo. E daqui para frente, né, inclusive no próximo vídeo, acredito que no próximo vídeo, nos próximos vídeos, na verdade, a gente vai analisar o que que a gente pode colocar nesse centro, né? Então, tem pessoas que colocam relacionamento amoroso, coloca a família, os amigos, e ele vai mostrar para a gente o que que pode ser positivo e negativo daquilo, dependendo daquilo que a gente colocar no nosso centro. Então, é autoconhecimento e autoconhecimento, né? Não tem realmente para onde correr, mas ele traz esse autoconhecimento de uma forma muito prática, né? Muito destrinchada. Ao contrário, é como se fosse essas duas formas aqui de escrever a missão pessoal. Então, eu acredito que lá no comecinho do autoconhecimento, muitos livros e palestras era bem assim, né? Mantenha uma atitude positiva, tenha senso de humor, ouça os dois lados antes de julgar. Eram coisas mais superficiais. Depois, com o tempo, a autoajuda e esse autoconhecimento vai se aprofundando. Então, meu lar vai ser um local onde meus amigos, minha família, né, vai ter conforto, paz, alegria, porque eu vou criar um ambiente limpo, ordeiro. Então, aqui já começa a direcionar como que eu vou proporcionar. E talvez esse livro aqui seja um terceiro momento onde ele realmente destrincha com muito mais profundidade aquilo que a gente precisa fazer para alcançar a autonomia e a interdependência. Ô, Comentário? Paty, conforme você estava falando e lendo e vendo o desenho, eu fui construindo, eu não sei se vai dar para ver, acho que não, por Não. causa desse fundo que eu coloquei aqui, mas eu fiz assim, ó, eu coloquei no centro,
Eu entendi que fosse o que eu, ai, como é que ele fala? Centro da Da preocupação? influência e da preocupação. Isso, mas como é que ele fala? Influência, círculo da influência. Eu imaginei assim, ó. Aqui no centro é o círculo da influência. E para mim, o círculo da influência é a minha missão pessoal. De ser como o Eric é o nome do rapaz, é Eric? Como o Rolf colocou, de vários itens aqui que ele vai considerar de relevância, ou pode ser como a moça colocou, a Sofia, né? Sofia, é o nome dela? Eu acho que não foi Não, o não nome foi esse dela, nome. não. Tem nome para a moça, hein, a É, Sofia? agora é a Sofia. Aí a moça, ela já direcionou essa missão pessoal dela foi direcionada para dois itens. Então, o foco, aí eu fiquei pensando, quando a gente fala sobre expandir o círculo da influência, eu sempre ficava pensando assim, como é que se expande esse círculo da influência? Apesar de estar lendo, eu tenho dúvidas, né? E Sim, eu pensei aqui, quanto mais você se dedica à sua missão pessoal, mais o seu círculo de influência se expande. Quanto mais você foca no que você tem controle e daquilo que você deseja ser e fazer, maior o seu círculo de influência aumenta e o seu círculo de preocupação diminui. Então, eu verdade. imaginei se eu colocar no foco, escolher as formas a princípio de trabalhá-las. Aí, o que eu pensei? Que cada um desses direcionais que ele coloca, orientação, sabedoria, a gente já tem o conceito de cada um deles, de cada Sim, um desses quatro. Então, do conceito de cada um dos quatro, como você pode expandir o seu círculo de influência? Então, a sua missão pessoal aos olhos da orientação, a sua missão pessoal aos olhos da sabedoria. E lembrando que se você começar por um, vai impactar no outro, porque eles são interdependentes. Então, sim, eles dependem numa troca. Então, assim, é como se fosse uma troca. Para é, eu ter sabedoria e trabalhar os valores, ter compreensão das várias partes, eu preciso ter um mapa, que é lá na orientação. Eu preciso de um mapa para poder até saber se eu estou tendo sabedoria, tendo uma compreensão das partes. Eu preciso, para ter a sabedoria ser desenvolvidas, eu preciso ter senso de valor. Então, assim, se eu tiver a missão pessoal desenhada, sobre o olhar depois de cada uma desses orientadores, entendendo que eles se trabalham um com o outro, um depende do outro e trabalha numa relação de troca da interdependência, sim, eu expando o meu círculo de influência e crio realmente como um balizador da minha vida. Toda vez que aconteceu uma situação, eu paro, olho minha missão, vejo os impactos disso na minha missão, aproxima, distancia, aproxima, vamos, vida que segue. Aí, porque vem a questão do erro, não aproximou, tudo bem. E o que você vai fazer? Essa sensação que me dá que a gente consegue fazer uma correlação, conforme ele vai apresentando as próximas páginas, com tudo aquilo que ele falou. E sim, ele diz que quando você trabalha a sua missão, ele fala aqui, ó, ela é construída a partir daquilo que a pessoa deseja ser, caráter. O que eu quero ser? E aí ele fala assim, e das conquistas que vão acontecer para eu, e até para eu me entusiasmar em continuar a me dedicar a fazer. sim, Então, enfim, é uma construção que leva a gente a uma compreensão do que está acontecendo e do que pode ser feito de uma maneira muito mais autoconsciente, como ele fala, e como a imaginação pode nos ajudar, que isso daqui, como eu quero que seja, sua visão de futuro, como eu quero que seja, o que eu vou fazer na direção daquilo que eu quero que seja. Para sim. mim foi hoje um aprendizado aqui no É, desenho. Eu vou e você ter desenhar isso, depois para isso você. por escrito, facilita nos momentos de dificuldade, como ele já falou em algum momento aqui no livro, né? Sim, Não é na hora que sim, as coisas ficam difíceis que você
vai lá tentar entender. Você já tem que ter esse direcionamento mesmo escrito na hora. Ficou difícil, eu vou lá e consulto. E se a gente juntar tudo isso daqui, o círculo da preocupação ele vai diminuindo, porque você tem segurança para agir. Então, para que que eu vou ficar me preocupando com coisa que está fora do meu alcance, coisas fora do meu controle, se eu sei que se acontecer, eu vou ter ferramentas para agir, né, para estar ali para estar no controle da situação, ou não necessariamente no controle, mas em adaptando, sendo flexível, dependendo do que a situação pedir. Então, assim, nesse primeiro vídeo, né, acabando aqui o nosso tempo, fica o convite, nesse momento, para você escrever a sua missão pessoal, pode até se basear, né, no que está escrito aqui no livro, só que eu acredito que nesse momento ainda é importante escrever a lápis, ainda não escreveria a caneta, porque ele vai falar, né, e a gente vai comentar com vocês, vai estudar aqui no próximo livro, o que que pode estar nesse nosso centro, né? Então, é o trabalho, é a igreja, são os amigos, é a família, e ele vai trazer os prós e contras de cada um. Então, a gente ainda vai aprofundar um pouco mais nessa discussão do centro, da missão pessoal, mas é legal a gente já começar a construir um rascunho. Deixa eu buscar lá nos meus princípios, o que que é importante para mim, o que que é relevante, como que eu posso recorrer para direcionar o meu dia a dia, né? Quais são as ações, qual que é a vida que eu quero ter, e deixar esse rascunho já preparado para no próximo vídeo a gente complementar com as informações que ele vai trazer aí, que com certeza são lições poderosas. Ele não enganou a gente, ele não mentiu na capa do livro, são lições realmente Não mentiu. poderosas para transformação pessoal. Olha, a gente acha que é marketing, e nesse caso aqui não foi marketing, não. Esse aqui entregou o que prometeu. Então Não, fica aí o nosso convite. A é gente também vai verdade. fazer, né, Rê? Também vamos começar a escrever as nossas Vamos. missões, a lápis por enquanto. E esperamos você para aprofundar no próximo vídeo, sobre os centros. E também falar que lá no Instagram a gente postou sobre o círculo de influência, círculo da preocupação, e até tem alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, caso alguém não tenha acompanhado o vídeo, mas também recomendamos que assistam todos os vídeos, né? Todos são interdependentes, complementares e importantes nessa nossa jornada de estudos. Quer É falar mais alguma verdade. coisa, né? Então, só um beijo para todos e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, pessoal.